Olá pessoal, eu sou o Gustavo Reck, professor de Direito Tributário. Estou aqui hoje para fazer uma análise sobre o edital da prova da OAB. Obviamente, nós vamos falar de Direito Tributário e vamos analisar os principais pontos que essa prova costuma exigir. E eu sempre digo o seguinte, essa prova tem uma característica muito marcante. E antes da gente entrar nesses principais temas, você precisa conhecê-la. Essa prova é uma contadora de histórias. A OAB sempre faz isso. Ela vai contar a história para você e vai querer que você identifique se está certo ou se está errado essa história. Falando de direito tributário e dos principais temas que nós vamos analisar, ela vai conversar sobre competência, por exemplo. Ela vai querer que você diga se competência delega ou não delega. Ela vai escolher uma espécie tributária, como por exemplo uma taxa, e vai perguntar para você se a taxa é constitucional ou inconstitucional. Ela vai te entregar uma historinha sobre uma imunidade e vai querer saber se a imunidade se aplica naquele caso ou não. Então, quanto mais você entender essa dinâmica da prova, mais fácil fica para você resolver e interpretar a questão. Uma dica valiosa para você é a seguinte: a maior dificuldade que a gente costuma ter dentro de qualquer prova é a interpretação. É você conseguir assimilar que aquilo que você estudou, que aquilo que você leu, que aquilo que o seu professor te explicou, é aquilo que a sua prova está te entregando. Então, quando você faz essa associação, fica tudo mais tranquilo. Então, entenda que essa prova te conta uma história, entenda e faça a associação entre aquilo que você estudou com aquela história, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu costumo sempre dizer o seguinte, nós temos dentro da nossa prova o famoso top 5. Nós temos as 5 principais matérias exigidas pela OAB, e se você olhar um histórico aí, eu diria até distante, a prova da OAB aí está passando do 30º exame, 31º exame. Se você pegar, pelo menos dentro da nossa matéria, do 12º exame para frente, você vai ver o quanto que essa prova repete. Dica importante para você, não deixe de resolver as questões, de passar pelas provas anteriores, porque ela repete, às vezes, sem trocar nenhuma vírgula essa questão. E não deixe também de utilizar esse histórico para você construir uma bagagem interessante. Então, se você olhar do 12º exame para frente, com certeza, do 12º para frente, você vai identificar que esse top 5 que eu estou te passando, ele não mudou. Ou seja, a prova está bem consolidada em cima desses 5 temas. Ela tem flertado um pouquinho mais hoje com o tema de administração tributária, que é a parte bem final ali do Código Tributário Nacional, mas nós temos esses 5 temas aí bem mais quentes na nossa prova, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, direcionar você. Nós temos dentro da nossa Constituição Federal o que chamamos de Sistema Tributário Nacional. São apenas 17 artigos que você tem como leitura obrigatória. E por que isso? A prova também tem uma característica ainda muito forte de legalidade. O que isso quer dizer? Que pelo menos 80% a 85% da sua prova estará em cima da legislação. Da Constituição, do CTN, da Lei de Execução Fiscal. Então, se você lê essas leis, se você lê a Constituição, eu tenho certeza que você já resolve 80% da sua prova. De outra banda, nós temos aí, cada vez mais, uma cobrança em cima de posicionamento de jurisprudência. Súmulas do STJ, súmulas vinculantes, súmulas do STF, porque a prova quer saber se você está estudando, a prova quer saber se você está atualizado. Jurisprudência bem menos, mas súmulas de forma cada vez mais recorrente e cada vez mais presente. Então não deixe de dar uma olhada aí nas principais súmulas, especialmente as mais novas, as mais recentes, porque a prova quer buscar essa atualização. Pois bem, se você vai para o Sistema Tributário Nacional, artigo 145 até o 162, você encontra lá 4 temas de direito tributário. Você vai encontrar, e eles vão aparecer aqui no nosso top 5, você vai encontrar competência tributária, princípios, imunidades e repartição de receitas. Você lendo esses 17 artigos, eu tenho certeza que você já vai para mais de 50% da sua prova em cima desses 4 temas. Você tem o Código Tributário Nacional, esse é um pouquinho mais extenso, tem 218 artigos. Só que nós temos mais de 20 artigos revogados, então te deixo uma continha ali de 200. E aí, se eu puder te direcionar ainda mais, é claro que o professor gostaria que você olhasse todos eles, mas nós temos um miolo ali do Código Tributário que ele é mais exigido. Então, por exemplo, você pega tranquilamente ali do artigo 96
até o artigo 194. Você tem quase 100 artigos ali de uma parte bem operacional e importante do direito tributário que tratam de fato gerador, de obrigação tributária, de lançamento, de crédito tributário, de responsabilidade, que são temas também bastante recorrentes dentro da nossa prova. Então, nós temos ali pelo menos mais 100 artigos, do artigo 96 até o artigo 194 do CTN. E uma leizinha própria, que é a tal da LEF, a Lei de Execução Fiscal, é a Lei 6830 de 1980, 42 artigos, para você dar uma olhada lá também, que são muito fortes dentro da nossa prova, que é um tema que, claro, ela também gosta muito. E aí, gente, aproveitando aqui, já que é um momento de dica, não descarte nenhum tipo de matéria. Você deve sim ter a sua afinidade, mas a OAB hoje não entrega mais essa possibilidade, a gente não tem esse luxo de poder estudar só aquela matéria que a gente gosta. Mesmo que você não goste de direito tributário, mesmo que você não goste de direito penal, você não goste de direito civil, infelizmente a gente não pode jogar a matéria fora, porque essa prova ela é muito interdisciplinar. Ela vai contar uma história de direito tributário, mas vai envolver a matéria de direito civil. Ela vai envolver a matéria de direito empresarial. Então não jogue matéria fora, se organize aí no seu tempo para você conseguir estudar isso aí de forma concatenada e de forma que te dê a possibilidade de resolver questões de todas as matérias. E o professor te fala isso justamente porque o direito tributário, ele tem, claro, como qualquer matéria, a sua dificuldade, que muita gente acaba fazendo essa leitura, mas que você consegue, sim, com estudo adequado, assimilar da forma adequada também. E aí o ponto importante é, o direito tributário, ele te entrega um dos melhores custos-benefícios da prova da OAB. Você tem, dentro dessa continha que eu fiz para você, nessas 3 principais legislações, Constituição, CTN e LEF, você tem aí aproximadamente 200 artigos para você matar 5 questões na sua prova. 150 artigos para você matar 5 questões na sua prova. Nenhuma matéria, salvo ética, chega perto disso. Custo-benefício. Então, independentemente da sua afinidade, organize o seu estudo e aproveite-se do direito tributário, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Agora, já direto chegando lá no top 5. A principal matéria cobrada pela nossa prova, gente, são as limitações constitucionais ao poder de tributar, que você conhece como princípios e imunidades. Falando um pouquinho sobre princípios, nós temos um pequeno problema sobre essa matéria, porque eles estão espalhados pela Constituição Federal. A maioria deles dentro do nosso sistema tributário nacional, que eu já te entreguei os artigos. Nós não temos um capítulo específico para poder falar sobre princípios. E além disso, nem sempre você vai conseguir fazer a leitura lá do texto constitucional e vai conseguir identificar que este princípio é o princípio da igualdade, é o princípio da capacidade contributiva, porque não é toda hora que o artigo, que a leitura está gritando para você que esse é o princípio X, Y ou Z. Então é uma pequena dificuldade que a gente pode encontrar. Mas, de novo, com o estudo certo, com o caminho certo, você passa por isso sem maiores barreiras. Então, princípio é uma matéria muito importante. E se eu pudesse direcionar 5 aqui para você olhar com muito mais carinho, você iria passar pela legalidade, princípio da legalidade tributária, artigo 151 da Constituição. Princípio da anterioridade, 153b da Constituição. Da noventena ou anterioridade nonagesimal, artigo 153c da Constituição. Princípio da irretroatividade, artigo 153a da Constituição. E o princípio da capacidade contributiva do artigo 145, parágrafo 1º. Especialmente porque essa capacidade contributiva, ela vai discutir conosco a tal da progressividade, princípio da progressividade. E nós temos um princípio aí que aplica, um tributo que aplica a progressividade hoje de forma mais recente, em vista de um posicionamento lá de 2015 do STF, que é o tal do ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação, lá do artigo 155, parágrafo 1º da Constituição. Ele pode, lembre-se disso, ser progressivo, segundo o STF, que hoje tem entendimento dominante acerca desse tema. Coloco esses 5, porque são sempre de preferência e nacional da OAB,
E esse aí, último, né, esse quinto último, da progressividade no ITCMD, por causa da novidade. A OAB já tem cobrado isso na segunda fase. Então, dê uma olhada com carinho em princípios. Do lado de cá, da limitação às imunidades, nós temos 5 classificações de imunidades presentes lá no artigo 156 da Constituição. E a OAB também explora bastante esse tema. Lembrando aqui a principal dica desse negócio, nós temos conhecimento aqui básico, 5 espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. As imunidades tributárias, gente, lá do 156, que são as preferidas da OAB, as chamadas de imunidades genéricas, elas só valem para impostos. Elas não vão deixar incidir impostos sobre renda, patrimônio e serviço das pessoas ou das entidades que estão previstas dentro das 5 alíneas desse artigo que eu acabei de apontar para você. E na historinha que a OAB vai sempre te contar sobre imunidade, ela entrega essa história e pergunta: aplico ou não aplico? Então, um exemplo bem básico aqui que a OAB já cobrou. Ela falou que tinha uma igreja e dessa igreja estava sendo cobrada uma taxa. Cuidado, o professor fala isso de forma bem básica mesmo, até boba. Imposto é imposto, taxa é taxa, contribuição é contribuição, são espécies tributárias diferentes. Então você ouviu aqui que só vale para imposto. E todo mundo em algum momento já ouviu dizer que a igreja tem uma imunidade. Tem mesmo, gente. A igreja ela não paga imposto sobre o patrimônio dela, por exemplo. Então ela não paga IPTU sobre o imóvel sede, ela não paga o IPVA sobre um veículo de propriedade dela, mas ela paga uma taxa. Então quando a OAB te conta uma história que tem uma igreja que foi cobrada de uma taxa, a igreja tem imunidade só para imposto, então a cobrança da taxa seria legítima, seria legal, tudo bem? Então bastante cuidado com esse detalhe. O segundo tema mais cobrado da nossa prova é a tal da responsabilidade tributária. Nós temos um capítulo lá no CTN, que pega do artigo 128 até o 138 para falar desse tema. Mas já que você está pegando dica aqui, você vai começar a sua leitura do 123. O artigo 123 até o 138, nós temos praticamente ali um capítulo todo para falar de responsabilidade tributária. Se você passear pelos últimos 10 exames da OAB, você vai ver que nos últimos 8 ela cobrou esse tema. Então é um tema muito querido da nossa prova, que você deve olhar com muito cuidado. Essa responsabilidade, gente, ela tem uma série de classificações e de subclassificações. Nós temos mais de 15 ramificações de responsabilidade. Um tema um pouco complexo da nossa matéria, mas com o material adequado, com o curso adequado, com a leitura certa, eu tenho certeza que você supera esse desafio, vendo o tanto que ele é importante. Nas últimas 10 provas, em 8, nós tivemos essa cobrança, tá bom? Então, a responsabilidade tributária, para te dar algumas dicas aqui fora dos artigos que eu recomendei, ela nada mais é que a chamada de um terceiro para efetuar o pagamento de uma dívida tributária. Você é um contribuinte. Quando você aufere renda, você tem que pagar o seu imposto de renda. Quando você compra um carro, você tem que pagar IPVA. Quando você compra qualquer tipo de mercadoria, você paga na contribuição por substituição tributária, o tal do ICMS. E quando o contribuinte, quando você não paga o seu tributo, um terceiro que tem uma direta relação com esse fato será chamado para pagar essa conta. Esse tal terceiro é o famoso responsável tributário. Se atente para a responsabilidade pessoal, lá do artigo 135 do CTN, que a OAB gosta muito, da responsabilidade por sucessão, que a OAB também conversa bastante, essa aí vem do 130 até o 133 do CTN, tá? Responsabilidade por sucessão. Ela cobrou recentemente a responsabilidade por infração, lá do artigo 137. Ela gosta muito da tal da denúncia espontânea, está lá no artigo 138, todos os artigos dentro do capítulo que eu recomendei para você. Então vai lá, no 123 até o 138 do CTN, dá uma olhadinha sobre responsabilidade, o segundo tema mais cobrado da nossa prova. Terceiro tema mais cobrado é a competência tributária. A competência tributária, gente, nada mais é que um poder que os entes tributantes, só tem 4, União, Estados, municípios e DF, recebem
para criar os tributos que estão enumerados na Constituição Federal. E aí eu já entreguei para você onde está e onde estão esses tributos no Sistema Tributário Nacional, o 145 até o 162 da Carta Magna. Então, tem que passar por lá, tem que dar uma olhada nesses 17 artigos que são bastante importantes. Mas a principal dica que eu dou para você está em cima de um paralelo. Nós temos uma diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa. E a principal pergunta, eu diria que em mais de 60% das questões da sua prova estariam em cima desse paralelo. E a discussão, no final das contas, é sobre delegação. A prova te entrega a historinha dela e quer saber, eu posso delegar competência, não posso delegar competência? Vou te dar um exemplo, até para te entregar mais uma informação. Lembre-se que essa competência tributária é uma faculdade do ente tributante. Ou seja, é uma escolha. O ente tributante vai escolher se vai criar o tributo ou não. O exemplo é o imposto sobre grandes fortunas. Ninguém aqui no Brasil paga esse imposto. Por quê? Porque a União, que é a dona desse tributo, escolheu ainda não criar. Ela tem lá no artigo 153, inciso 7 da Constituição, a possibilidade, a entrega de competência para a criação desse imposto. Mas a União escolheu ainda não criar. Só que a União, gente, ela não pode virar e falar o seguinte, olha, Estado de São Paulo, Estado de Goiás, cria esse imposto para mim porque eu não estou afim de criar. Olha, município X, município Y, cria esse imposto para mim porque eu não quero exercer essa competência, eu quero te entregar isso. Cuidado, porque competência jamais poderá ser delegada. Isso quer dizer que, do jeito que a Constituição entregou esse poder, tem que ficar. A União escolhe se ela vai criar ou não o imposto sobre grandes fortunas. Só que se ela não quiser criar, ela não pode entregar a criação para um terceiro. E o cuidado maior está em cima, gente, dessa história de delegação. Porque competência, que é poder para criar os tributos que estão na Constituição, não pode ser delegada. Agora, a arrecadação e a fiscalização, ou seja, a cobrança de um tributo, esta pode. Que é o que nós chamamos aí na prática de parafiscalidade. Está lá no artigo 7º do CTN. A entrega da arrecadação e da fiscalização de um tributo para outro ente, ela é possível. Essa entrega de capacidade tributária ativa, ela é válida. Então, dê uma olhadinha aí no artigo 7º do CTN e lembre-se, para finalizar esse tema, competência jamais delega, ela é indelegável, irrenunciável, imprescritível, intransferível. Agora, a capacidade tributária ativa, que é apenas cobrar, que é apenas a função de arrecadar e fiscalizar um tributo, esta sim pode ser delegada. É o que nós chamamos aí de parafiscalidade, ok? Esse é o terceiro tema mais importante da nossa prova. Quarto tema é o crédito tributário. O artigo 139 e seguintes do CTN entrega para nós esse tema. Para ficar bem visual, é exatamente, gente, no crédito tributário que o fisco pode escolher e pode cobrar você. É quando você tem que pagar um tributo, porque a gente já sabe que o tributo é compulsório, mas é quando o fisco necessariamente ele pode exigir de você o pagamento, porque esse crédito já é líquido, certo e exigível. Ele já foi apurado por aquele processo anterior, aquele processo administrativo chamado de lançamento, que está lá no artigo 142 do CTN. E aí, a principal dica vem em cima das classificações. Por quê? Depois que esse crédito tributário se constitui, ele só vai para 3 lugares. Ou nós temos hipóteses de suspensão do crédito, elas estão no artigo 151 do CTN, vai tomando nota disso tudo. Ou elas têm hipóteses de extinção do crédito, que estão no 156 do CTN. Ou nós temos hipóteses de exclusão do crédito, que estão no artigo 175. Então, uma vez que o crédito tributário ele é constituído, ele só vai para esses 3 lugares. Suspensão, extinção ou exclusão. A primeira e a principal brincadeira da nossa prova é a seguinte, gente. Ela te conta a história e ela vai te perguntar se isso é uma causa de suspensão, de extinção ou de exclusão. Eu vou narrar uma famosa dela aqui. Ela fala que tem uma empresa e a empresa está passando dificuldades financeiras e está devendo
está inadimplente em relação a alguns tributos. E essa empresa participa de licitação. Para ela participar de uma licitação, ela precisa da famosa certidão ou negativa ou certidão positiva com efeito negativo. Certidões são temas simples. Certidão positiva é para o cara que deve tributos. Certidão negativa é para quem não deve tributos. E a certidão positiva com efeito negativo, ela tem a mesma validade de uma certidão negativa. E para você conseguir ela, está aqui uma dica forte, você tem que ter uma causa suspensiva do crédito. Você só tem certidão positiva com efeito suspensivo, com efeito negativo, em causas suspensivas do crédito, que são 6 causas, narradas no artigo 151 do CTN. Então, voltando para a história, eu tenho uma empresa que está devendo tributos, e eu vou lá e parcelo os meus tributos, parcelo essa dívida. Ela te conta essa história e pergunta se esse parcelamento é uma causa de suspensão, de extinção, de exclusão do crédito. Quando você conhece as causas, você acerta uma questão como essa. Parcelamento está lá no artigo 151, inciso 6 do CTN. Ele é uma causa de suspensão do crédito. Então essa é a primeira história que a prova costuma explorar. Em um segundo plano, ela vai escolher alguma outra causa e vai aprofundar a discussão. Exemplo, a prova da OAB está muito forte na cobrança em cima da moratória. Moratória também é uma causa de suspensão do crédito. Nós temos as famosas e complicadas prescrição e decadência, que são causas de extinção do crédito. Nós temos as repetidas causas de isenção e de anistia, que são causas de exclusão do crédito dentro da nossa prova. Então a prova costuma começar dessa maneira, contando a história, e perguntando se são causas de suspensão, extinção ou exclusão. E em outras questões, ela escolhe uma dessas e vai aprofundar a discussão, perguntando algo inerente, claro, àquele tema. Se a isenção ela pode ser interpretada, se a isenção ela pode se estender, se o Estado te deu uma isenção, se eu posso retirar isso de você, tirar esse benefício de você. Então, ela aprofunda dessa maneira. Vale a pena você olhar com carinho sobre o crédito tributário, que a OAB tanto gosta. E aí, para fechar o meu quinteto aqui de principais temas e de principais dicas, o quinto, ele é um pouco mais abrangente, porque ele vai falar sobre espécies tributárias. Falei um pouquinho mais cedo, que nós temos as 5, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Como que eu posso restringir isso para você? E como que a sua prova vai fazer? Ela vai escolher uma dessas espécies e vai discutir a sua profundidade. Igual ela fez recentemente sobre, por exemplo, o empréstimo compulsório. Aí ela vai perguntar se o empréstimo compulsório pode ser criado por meio de uma medida provisória. Ela vai perguntar se eu posso criar um empréstimo compulsório para calamidade pública e cobrar esse tributo imediatamente. Ou se eu tenho que esperar o ano seguinte, Natal e famosa anterioridade. Esse tipo de trabalho que ela costuma fazer para te responder essa questão. O empréstimo compulsório, lembre, uma informação importantíssima sobre ele, ele só pode ser criado por meio de lei complementar. E se tem lei complementar dentro da história, a medida provisória não pode legislar, não pode trabalhar. O artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição fala isso aqui para a gente. Tá? Então ela escolhe uma espécie tributária e aprofunda a discussão com você. Dicas pontuais. Lá na primeira espécie, gente, impostos. Nós temos 13 impostos diferentes. Artigo 153, nós temos os impostos federais. No 155, os estaduais. E no 156, os municipais. Todos os artigos da Constituição. Dentro desses 3 artigos, nós já tivemos aí a criação de 12. O único não criado é aquele que eu também já comentei mais cedo, o imposto sobre grandes fortunas. Então o que sua prova faz? Ela escolhe um desses 12 e aprofunda a discussão nele. Quais são os queridos da nossa prova? A OAB sempre gostou de falar do IPI, que é o imposto federal. Ela sempre gostou de falar do imposto de renda, também o imposto federal. Ela sempre gostou de falar de ICMS, que é o imposto estadual. Ela agora tem falado muito, aqui é a minha principal dica, muito em primeira e segunda fase, sobre o ITCMD,
Imposto sobre transmissão, causa morte e doação. É aquele imposto que a gente paga quando morre alguém. É o imposto da sucessão, é aquele que a gente paga dentro do inventário. E a gente paga também quando doa um imóvel. Eu tenho um apartamento e vou doar para você. A gente vai pagar o ITCMD para um Estado. Então a prova tem buscado cada vez mais esse ITCMD. E lá, dentro dos impostos municipais, ela sempre gostou muito do IPTU, e ela volta e meia também fala um pouquinho sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então bastante cuidado, gente, porque aqui no quinto tema nós temos uma abrangência muito maior, mas a OAB tem suas preferências. Eu diria que dentro de 13 impostos, eu escolhi aqui 2 de cada ente tributante, então ela gosta muito desses que eu comentei. E nas outras espécies tributárias, a OAB é alucinada em taxas, a segunda espécie tributária. As taxas estão no artigo 77 do CTN e no artigo 145(2) da Constituição. A principal discussão aqui, eu já disse para você, é sobre constitucionalidade. Tem 2 classificações de taxa. Nós temos taxa de polícia ou fiscalização, que está lá no artigo 78 do CTN. Nós temos taxas de serviço ou utilização, do artigo 79 também do CTN. É essa que a OAB gosta. Taxa de serviço. Ela conta a história para você e vai perguntar para você se essa taxa é constitucional ou inconstitucional. Para matar aqui minhas principais dicas, eu vou para súmulas, porque nós temos um recheio muito grande de súmulas dentro desse tema. Fique esperto com a famosa taxa de coleta domiciliar de lixo. Súmula vinculante número 19, se a vinculante é do STF, claro. Súmula vinculante número 19 diz que essa taxa é constitucional. A OAB adora a taxa de coleta domiciliar de lixo, ok? Um outro cuidado de outro lado também bem importante. Fica esperto, gente, porque você não precisa necessariamente se utilizar do serviço para vir a pagar uma taxa. Em outras palavras, e usando esse exemplo, vamos imaginar, a OAB já cobrou assim, que uma pessoa inventou um jeito de reciclar o lixo lá na casa dela. Então ela não usa o serviço de coleta domiciliar de lixo, mas o município colocou, em regra o município que faz isso, colocou esse serviço à disposição do contribuinte. Eu tenho aqui a coleta domiciliar e para isso eu vou te cobrar uma taxa. A OAB conta essa história e pergunta se essa taxa seria constitucional ou inconstitucional. Atenção que mesmo que você não se utilize do serviço, a cobrança da taxa pode ser efetuada, porque a disposição do serviço é potencialmente colocar esse serviço para você que vai autorizar o ente tributante a cobrar. Tá? Então ela é constitucional e não interessa se eu uso ou não o serviço. Se o ente tributante colocou esse serviço à minha disposição, ele pode cobrar. Outro exemplo, cuidado também com outra súmula vinculante, que é a 41, porque ela vai falar sobre iluminação pública. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Esse é o texto dessa súmula. Ou seja, se cobrar taxa na iluminação pública, isso terá uma inconstitucionalidade. Até porque, meu povo, nós temos uma contribuição para autorizar a cobrança de um tributo. É a contribuição de iluminação pública, é a tal da CIP ou COSIP, prevista no artigo 149A da Constituição. Ok? Então, taxa sobre iluminação não pode, mas contribuição sobre iluminação pode. É assim que a sua prova costuma trabalhar. E uma última dica aqui, em uma última súmula, também bastante querida aí em provas de maneira geral, é a súmula vinculante número 29. Professor, como que a prova cobraria essa súmula de mim? Praticamente copiando o texto dela. Então fica aqui apenas uma dica de leitura para você. 5 principais temas da nossa prova então. Princípios e imunidades, que são as limitações ao poder de tributar. Segunda, responsabilidade tributária. Terceiro, competência tributária. Quarto, crédito tributário. Quinto, espécies tributárias, fortemente aqui em taxas. Menção honrosa para execução fiscal, que eu já recomendei aqui a lei para você, a LEF, Lei 6830 de 80, e agora também um flash que a OAB tem buscado
em cima de administração tributária, artigo 194 em diante, ali do CTN, você vai pegar ali uns 15, 20 artigos apenas, tudo bem? Então, principais dicas para a nossa prova: resolver os últimos exames. A prova repete. Se você respeitar o que o professor está pedindo para você e você for passear por essas provas, você vai comprovar essa teoria. Segunda, jamais jogar alguma matéria fora. Tenha suas preferências, mas não deixe de estudar outras matérias, porque a prova é muito interdisciplinar. Terceira, a sua prova ainda é muito legalista. Então 80%, 90% da sua prova está em cima da legislação, a famosa lei seca. Então não deixe de dar uma olhada na lei seca, mas não deixa também de ficar de orelha em pé acerca da atualização. A prova quer saber se você está estudando, a prova quer saber se está atualizado, se você conhece aí o dia a dia da nossa matéria e de outras também. Então procure dar uma olhada com carinho aí nas súmulas recentes do STJ e do STF sobre cada uma dessas matérias, ok? Então passando por esse top 5, pegando esse tripézinho aqui que eu estou recomendando para você, eu tenho certeza que você mata as 5 questões de direito tributário e, obviamente, também vai ser muito feliz aí nas outras matérias. Gente, não tem jeito. Infelizmente, você tem que estudar bastante, você tem que dedicar, porque a prova da OAB não é fácil e ela vem buscando aumentar o nível de cobrança dela. O que você deve fazer? Se livrar logo disso aí. Muita gente torce pela troca da banca. Nem faça isso, porque nada não é tão ruim que não possa piorar. Vai que vem uma CESP, uma SEBRASP, e pode vir. E outra coisa, gente, hoje você tem referência. Por isso que eu falei de resolução das últimas provas. Se tem uma coisa que a gente sabe, é como a FGV trabalha. É o que ela quer cobrar de nós. Então nós temos referência. Você tem uma série de dicas. Você tem uma série de possibilidades. E o que o professor sempre pede é que você, já que está estudando para esse negócio, se dedique de uma vez só para evitar voltar a estudar para isso. Nada mais chato do que ficar com 39, ficar com 38. A gente começa a desanimar, a gente começa a nos questionar, mas não faça isso. Lembre-se que você tem toda a capacidade do mundo. Depende de um estudo adequado, depende de uma maratona de estudo e depende de um condicionamento para que isso possa acontecer. E aí eu tenho certeza que você chega na sua prova e tranquilamente passa do quantitativo necessário para você ter a sua aprovação e depois ir para a sua matéria de preferência. Conte com o professor, conte com o nosso curso, que eu tenho certeza que você vai encontrar aqui uma série de circunstâncias, uma série de apoios que você precisa para conseguir a sua aprovação. Muito obrigado e bons estudos.